Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, Sabedoria dos Números. É um programa direcionado para você entender melhor todas as potencialidades, as orientações que um mapa numerológico, que o estudo numerológico pode trazer para você. Eu sempre inicio o programa pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito e carinho falar juntinho de você. Nós vamos hoje abordar um tema importantíssimo nesse momento atual, onde existem incertezas, inseguranças, dúvidas, principalmente para a vida profissional, material, financeira. Eu quero falar e direcionar para as pessoas, os empresários, executivos, pessoas que precisam de um norte, de um direcionamento do como estão as coisas na sua vida. Um dos pontos principais que eu abordo sempre nas minhas consultas, quando eu atendo uma empresa, os sócios, um executivo, uma pessoa que realmente vem buscar resultados na vida profissional, que tudo que nós fazemos profissionalmente, nós temos que amar, nós temos que nos dedicar, fazer o nosso melhor, porque aí sim o resultado dessa boa entrega de um trabalho, de uma consulta, de um produto, o resultado, a consequência é o ganho material. Todas as pessoas que direcionam a vida só para ganhar dinheiro, o foco é só dinheiro, é só ter dinheiro, vai chegar um momento que isso vai estagnar. Porque existem pessoas que precisam ganhar o dinheiro, mas se doam na profissão, e tem outras que não, que faz só pelo dinheiro. E aí você percebe que entra num automático da vida e tem, em algum momento, uma trava nessa engrenagem. Então você que está comigo, você que está me seguindo, você que está ouvindo nesse momento ou nos vendo, presta atenção. Quer ter resultado material, um bom resultado profissional, ganhos financeiros que entra na sua vida e permanece, faça o seu melhor perante o universo. O universo é um grande banco cósmico. Quando nós damos o nosso melhor, o universo segura, ele guarda. Em algum momento o universo disponibiliza aquilo que é nosso por direito divino. Mas também o que não é tão bom também reverbera, o universo guarda e nos devolve. Por isso, sempre que fizermos o nosso melhor, o resultado será, consequentemente, o melhor. E é muito importante nesse momento, nós estamos praticamente na metade do ano, nós entendermos que não é para ficar chorando leite derramado, não é para ficar no chororô da vida, se fazendo de vítima, porque desde que o mundo é mundo, tem dificuldades, tem violência, corrupção, desigualdade social, conflitos entre países, conflitos mundiais. Mas desde que o mundo é mundo, tem pessoas que estão muito bem, obrigada, e tem pessoas que não estão. Tudo isso significa faixas frequenciais. Se eu estou numa faixa de vibração do reclamor, do medo, da insegurança, me contaminando com essa mente coletiva do desgaste, da dificuldade, eu vou ficar na escassez, porque é a faixa da escassez. Agora, com tudo isso, tudo bem, eu ouço as notícias, eu vejo o que está acontecendo no mundo, porém, o meu foco, a minha prioridade é o meu trabalho, o meu bom desempenho, a minha dedicação em relação à minha vida profissional. Consequentemente, eu vou para uma faixa vibracional da abundância, da prosperidade, da fluidez. Eu sempre falo que numa situação difícil, existe quem chora, existe quem fabrica o lenço, existe quem vende o lenço, existe quem compra o lenço. Então, qual dessas posições você quer estar? Só no choro? Não, né? Nós somos muito mais do que isso. Até porque nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos da nossa vida. Porém, nós temos que tomar posse do que é nosso por direito divino.
e focar, priorizar aquilo que nós queremos. Uma dica importante: tudo que você começar, seja uma atitude, um projeto, um trabalho, tem que ter começo, meio e continuidade. Porque quando você começa muita coisa e não dá conta, deixa coisas pela metade, pelo meio do caminho, a sua boa energia fica presa no inacabado e falta energia para o que está bom. Outra coisa importante, não procrastinar. Eu sei que a grande maioria está na zona de conforto, né? E fica procrastinando. Amanhã eu faço, depois eu vejo, porque hoje está frio, porque hoje fez muito sol, e vai empurrando com a barriga. Aí você vai perceber que passou dia, semana, mês, ano, e você não fez. E isso cria um círculo vicioso na sua vida. E quando nós estamos no círculo vicioso, nós não quebramos paradigmas, nós não fechamos ciclos. E os ciclos são feitos para serem fechados, concluídos com maestria, para que a gente possa começar um novo ciclo posteriormente. Qual que é a dica nesse momento? Limpezas, desentulhar a vida. Começa virando a chave, limpando tudo que não serve no seu mental. Sabe aqueles pensamentos condicionantes? Será que vai dar certo? Talvez dê certo, eu acho que vai dar, se eu conseguir. Não, vamos parar com isso. Já deu certo, se empodera, toma posse do que é seu. É uma energia muito de centrar-se, né? Empoderar-se. Porque se você ficar no condicionante, você vai ficar lá perdendo energia. Já deu certo. Toma posse do que é seu por direito divino. Limpar o emocional. Sim, porque as nossas emoções, elas nos traem. Partindo do princípio que 70% do nosso corpo é composto por águas, né? Líquido. Se você guarda um rancor, uma mágoa, um aborrecimento, os seus líquidos corporais estão impregnados dessas más águas e você pode adoecer. O ideal é você deixar esta sensação, essa circunstância num cantinho, não ficar toda hora ruminando, sabe? Trazendo de novo aquela situação, aquilo à tona, e pelo contrário, você virar a chave para que as coisas melhores possam vir dos sentimentos. Porque quando nós fazemos isso, nós isolamos a dor, a mágoa, o próprio tempo. Passando o tempo e o seu amadurecimento vai fazer com que aquele ponto seja limpo. A hora que você olha, você fala, nossa, por que eu sofri tanto por aquilo? Que besteira, passou. Porque a mágoa é um veneno que você recebeu, mas quem fica tomando esse veneno é você que fica se envenenando com a mágoa. E fisicamente também. Roupas, objetos, o que não tem utilidade, doa o que pode ser doado, tem muita gente precisando. Conserta o que pode ser consertado. Não tem conserto? Lixo. Não serve para ninguém? Joga fora. Mas a vida está pedindo, limpa, abra espaços. A gente está falando da lei da física. O espaço que está ocupado não tem espaço para o novo. Então vamos abrir espaços, porque as novas sementes vão chegar. Existem sementes prontas a todo instante para nós. E essas sementes, elas estão aguardando o espaço ser liberado para que elas possam se fortalecer dentro da nossa vida, dos nossos ciclos. E isso eu estou falando a nível pessoal, sim, mas também temos que fazer isso a nível empresarial. Você limpar uma empresa, você arrumar a sua oficina mecânica, sabe? Colocar tudo em ordem, ter uma disciplina, hora certa para abrir, hora certa para fechar. Você deixar todo o material organizado, limpo, seu escritório, suas gavetas, porque ordem é progresso, né? Quando nós ordenamos as coisas, nós progredimos. É como a construção de um ambiente, de uma casa. Não tem como você não ter ordem
nos tijolos que você, ou nos blocos que você vai construir. Tem que ter uma ordem, tem que ter uma coerência. E aí sim você edifica a sua casa. Não adianta pôr de qualquer jeito que em algum momento aquilo vai dar ruim. Então você que é empresário, você que é profissional liberal, saiba que o momento agora está muito aberto para as pessoas que realmente têm esse ponto, sabe, essa vontade de crescer, de dar certo, despontar. Porque naquela frase, né, naquela palavra, bem dizer, crise, você vai cortar o S e ela vira crie. Então é o momento de você ser criativo, de você realmente virar a chave das coisas que você precisa, ter atitudes diferentes de tudo que você já fez, porque você quer resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Não adianta você ficar na mesmice. Quantas pessoas me procuram? Passaram-se anos, a pessoa estava com 30, 40, 50, 60 e poucos e está naquela toada, está naquele passo e não sai do lugar, patina na vida. Por quê? A pessoa está naquela zona de conforto, está ruim, mas está bom, mas também ela não quer liberar, ela não quer mudar, ela está ali, parece, sabe o que parece? Né, aqueles animais de circo que são condicionados àquilo. E uma vez teve uma pessoa muito querida na minha vida, ela foi uma grande mestre, ela passou pela minha vida, ela me direcionou muito para esses caminhos mais filosóficos, quânticos, né, integrativos. Inclusive eu devo essa minha caminhada, esse meu trilhar no que eu faço hoje a ela, porque ela me inspirou, e ela acreditou no potencial que eu tinha e me mostrou, me direcionou. E ela falava assim, presta atenção, Marcinha. Presta atenção quando você vai num circo, o elefante. O elefante, ele é enorme, ele é um dos maiores animais que nós temos no planeta, pesado. Ele é um animal que tem uma memória de elefante, tanto é que tem aquela... É um dito popular, né? A pessoa tem memória de elefante, tá? Porém, no circo, se você prestar atenção, ele foi tão condicionado que ele fica muitas vezes preso numa estaca tão pequenininha, tão frágil, e ele não foge, ele não sai do lugar, ele só fica trocando o passo, as patas. Levanta uma pata, volta outra, levanta outra. Por quê? Porque ele está condicionado a não saber, a não entender a força que ele tem. Porque se ele quisesse, se ele entendesse a força dele como elefante, como o maior mamífero que nós temos no planeta, ele arrebentaria aquela estaca, aquela amarra que foi colocado e ia embora. Mas olha como é condicionante muitas coisas. E a nossa vida é igual. Nós nos condicionamos com o pouco da vida. Só que nós esquecemos que nós nascemos para o muito. Nós temos nessa dimensão, nesse planeta, todas as possibilidades, todas as oportunidades. Porém, vamos tirar essa mente coletiva, vamos tirar essas travas, padrões, sabe, essas crenças que nós herdamos da família, dos ancestrais, daquilo que nós acreditamos e nos condicionamos, porque nós temos que virar essa chave. E quando eu falo para os empresários, para os executivos, para os profissionais liberais, quando nós estudamos verdadeiramente uma marca, um projeto, uma empresa, nós vamos no fundo dessas conquistas. Porque aí sim, dentro do estudo numerológico, eu vou ensinar as pessoas a fazer preços. Sim, existem números favoráveis para preços. Existem números que você vai usar e você terá um melhor resultado. Eu tenho clientes que falam que quando eles não sabiam dos valores propícios para suas empresas, de 10 orçamentos que eles encaminhavam, fechava 1, 2. Hoje, quando eles sabem fazer o cálculo certinho do valor a ser cobrado, numa proposta, num contrato, num orçamento, eles fecham 5, 6 contratos.
E todos nós temos de 2 a 4 números favoráveis na nossa vida. Essa história que o 8 combina com todo mundo, tem que cobrar tudo com 8, não é real. O 8 ele combina com uma parcela da população, com 1/3 da população. A maioria não combina com o 8. E tem outros números que podem acionar a prosperidade na vida material, profissional e financeira. Eu vou dar um calendário. Esse calendário ele é maravilhoso porque é o calendário de um ano. Né? Às vezes as pessoas me falam, mas a gente já está na metade do ano, só vai ter 6 meses. Não, o calendário é do momento que eu atender você até o ano que vem. Às vezes até mais, porque eu deixo atualizado. Porque dentro desse calendário vão existir dias favoráveis para você assinar contratos, para você fazer vendas, para você fazer compras, para você admitir um funcionário. Vai ter um dia melhor para você dispensar esse funcionário. Então, esse calendário ele é tão poderoso que a maioria dos meus clientes todo ano voltam a buscar esse calendário quando fazem aniversário, porque ele é muito assertivo, ele é muito direcionador. Então, nós vamos fazer todo esse estudo. Vou ensinar a fazer preços, senhas, negociações dentro dos números favoráveis para as pessoas. Esse calendário, né, que é super importante. Nós vamos ver a cor favorável para a sua marca, a cor que não é para usar, existem cores que acabam com o negócio. Nós vamos ver senhas, existe um número de ativação que tem uma combinação. Esse número de ativação, acho que vocês podem até já ter visto, porque é um númerozinho pequenininho que fica na barrinha, ou de um cartão, ou de um folder, num site. É um número que parece uma marca d'água. E esse número as pessoas falam, é uma marcação gráfica. Não, na realidade é um número que vai ativar um bom negócio. Você, clientes, você, funcionários, fornecedores, parceiros. Porque não adianta você ter uma mega estrutura e não ter cliente. Também não adianta você ter um monte de cliente e não ter uma estrutura que te respalda. Então, esse número ele vai trazer, sabe, uma engrenagem completa para que esses relacionamentos interpessoais para a empresa fluam perfeitamente. Esse número ele vai fidelizar a tua marca, o teu produto. Não tem produtos que você vai no mercado direto, não é nem o melhor produto, nem o produto que você gosta mais, mas parece que tem um imã que você chega lá no supermercado, na loja você já quer. Então, é porque tem esse número de ativação para fidelizar a marca, para credibilizar. Isso é feito numa grande... Bom, são várias empresas que utilizam, tá? Mas o mais conhecido de todo mundo é uma marca de refrigerante. Eu não vou falar o nome, não quero ser antiética, mas tem uma grande marca de refrigerante que põe esse código. Uma loja de eletrodomésticos, uma montadora de veículos, empreendimentos imobiliários, loja de roupas, comércio em geral, a grande maioria usa isso, utiliza banco, tem um grande banco que revitalizou a sua cor, a maioria era azul, agora é laranja. Então tudo isso é o estudo numerológico, que eu sempre friso, não é adivinhação. É um estudo ciência, nós estamos falando de números, e todo número tem uma frequência, de uma letra, de uma cor, de um aroma, de uma nota musical. Então está tudo interligado, tudo é vibração, tudo é frequência. E isso nós ajustamos entendendo as características disso tudo. Por isso, é muito importante, você que precisa deslanchar, você que precisa destravar sua vida material, profissional, financeira, você que acha que está patinando no seu cargo, de repente você quer prestar um concurso, de repente você está pleiteando um novo cargo dentro da sua empresa, ou você que é sócio de uma empresa. Isso tudo vai ajudar muito você a entender tudo que circula a tua vida em relação a isso, para você poder deslanchar. E olha, não tem como a gente fazer o estudo de uma empresa, seja essa empresa macro, uma empresa média, uma empresa mini, micro,
empresa que está no fundo do seu quintal, que está na sua cozinha, né? Existem muitas empresas, pode ser informal, não tem problema, porque hoje em dia as pessoas precisam se virar para ganhar o seu pão de cada dia, mas não tem como a gente fazer um estudo de uma marca, de um produto, de uma empresa, seja o tamanho que for, sem saber como os sócios estão. Porque são os sócios que colocam energia para que a empresa dê certo. Nós precisamos saber o momento em que cada pessoa que faz parte da empresa está. Eu pego muito clientes que a razão social, o contrato social está no nome de algumas pessoas que não atuam na empresa. É normal isso acontecer. E nós estudamos quem realmente põe a mão na massa e vice-versa. Então, olha a força desse estudo na nossa vida. Eu falo que quando eu estudo uma empresa, uma marca, um produto, eu sou muito feliz, porque eu ajustando tudo fluindo, tudo dentro de uma engrenagem satisfatória para o comércio, para os negócios, nós ajudamos a colocar o pão na mesa de muita gente. Porque uma empresa bem-sucedida, ela não é só a empresa bem-sucedida. Os fornecedores ganham, os trabalhadores, os funcionários, né? Existe uma rede, uma teia de informações e de pessoas para fazer aquela empresa fluir. A gente vê a hierarquia, desde uma pessoa que faz a faxina da empresa, que faz o café, que, né, cuida dos elevadores, as pessoas que cuidam da recepção, a telefonista, enfim, existem uma série de profissionais ligados quando uma empresa vai bem. E isso é muito interessante, porque é prosperidade. E eu falo muito para as pessoas, presta atenção. Às vezes você está deixando, você não está vendo a prosperidade que você tem. E você está ficando nesse círculo vicioso que nós falamos agora há pouco, né? Que nem aquele cachorrinho, sabe? Quando ele fica correndo atrás do rabo, não sai daquilo, porque ele não sabe a força que tem. Da mesma forma aquele elefante que eu falei do circo, que ele é tão poderoso, ele é um animal tão grande, mas ele é condicionado a ficar ali, só trocando passo, não sai do lugar. Então a escolha é sua. Qual escolha que você quer para a sua vida, né? Você quer ficar no reclamor, no pouco da vida, no vitimismo, coitado de mim, eu tenho o dedo podre, nada dá certo para mim? Ou você quer realmente se empoderar e perceber que as coisas fluem, dão certo e você tem assim uma abertura de caminhos enorme quando você está numa outra consciência? E olha, as pessoas às vezes me perguntam, em quanto tempo, Márcia, isso tudo vira, isso resolve? Depende. Depende do que você acredita, depende das suas ações. Eu tenho pessoas que eu atendi há 10, 15 anos e estou atendendo novamente. Por quê? Há 10, 15 anos eu fiz toda uma dissertação do mapa, a pessoa não tomou conhecimento. Aí ela achou o mapa em algum momento lá perdido pelos seus achados e perdidos. Quando ela foi rever tudo, ela falou, nossa, foi direitinho, aconteceu tudo como o mapa me mostrou. Ah, agora eu estou entendendo. E volta para buscar mais explicações. E por que a gente fala mapa? Justamente para mapear. Quando nós vamos para uma outra cidade, para um outro caminho que nós ainda não conhecemos, nós temos que usar um mapa para ter uma direção. E o estudo numerológico faz exatamente isso. Então, se você gostou, está gostando dessa explanação, é algo muito precioso, né? Tudo isso que nós temos, eu falo que nós somos muito privilegiados de ter todas essas informações dessa ciência. Quer marcar uma consulta? Vamos conversar. A sua consulta será toda gravada em áudio, tem a parte escrita que eu encaminho por e-mail. Você vai agendar a sua consulta no WhatsApp 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Você também pode me seguir no Instagram, que é o marciapugliese.oficial.
Diariamente eu posto coisas muito interessantes, matérias, pensamentos, coisas que realmente ajudam a elevar o nosso dia. E também vou ficar muito honrada se você se inscrever no meu canal no YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial. Ali também, todas as minhas participações de lives, podcasts, programas, mini aulas, está tudo ali, à sua disposição, para você realmente poder virar essa chave, despertar para um novo momento da vida. Porque não se esqueça, nós nascemos com o dever e com o direito dessa prosperidade em todos os níveis. E o momento está aí, né? Eu falo que quando eu comecei há 30 e poucos anos atrás, essas informações eram tão veladas, era tão difícil buscar conhecimento. Eu garimpei conhecimento com muitas pessoas pelo mundo. Cada vez que eu viajava de férias pelo mundo, eu ia buscar alguém que pudesse me passar um pouco mais desse conhecimento. E hoje está tudo aqui, ó, à nossa disposição, está tudo mais aberto, tudo mais liberado, porque existe nessa conscientização, essa melhora, vamos dizer, esta ascensão de crescimento, de prosperidade, e as pessoas estão mais conscientes, não precisa esconder tanto, né? Esses tabus, essas coisas mais veladas, pelo contrário, está tudo aqui. Então toma posse do que é seu, pega firme as rédeas da sua vida nas mãos, faça a diferença de tudo o que você já fez na vida, e com certeza você terá super resultados. Eu sei que nós já estamos chegando quase nos momentos finais do programa, mas o convite é exatamente esse, é você se conhecer, porque conhecimento é poder. Quando você se conhece, você se empodera, você entra no fluxo da vida e você vai perceber que as coisas dão certo. Ou você acha que aquela pessoa que você admira, que tudo flui, que tudo prospera, ficou parada na vida. Não, ela arregaçou as mangas e foi à luta. Mas nada de comparação, porque quando a gente compara, a gente se separa. Agora o foco é você. E esse é o convite que eu venho trazer. A sabedoria dos números para a sua vida. E eu sei, mais uma vez, contato é o 11 97559 1469. Mensagem de voz ou de texto, respondo para todo mundo, tá? Com muito carinho, com muito respeito. E eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão aos meus pais pela oportunidade da vida, filho maravilhoso que Deus me presenteou, a todos os ouvintes, seguidores, todas as pessoas que estão aqui comigo, Marcelo, que me ajudou na técnica hoje, um beijo no coração e até a próxima oportunidade. Márcia Pugliese, numeróloga, a sabedoria dos números.